Olá, prezados irmãos, sejam bem-vindos para mais umas sementes do Evangelho. As sementes do Evangelho foi criada com a finalidade de semear essas boas sementes nos lares, no coração daqueles que tiverem interesse em, mais tarde, ao semear essas sementes, irão florescer para cultivar em seus corações o amor, a alegria, a felicidade, a benevolência, a paciência e o amor por toda a família em seus lares. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez os outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Veja bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, que faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você, e que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é tão fácil assim, mas estudando as lições do Evangelho, vamos encontrando forças, motivação para levar adiante esse projeto desse homem de bem. E quando ele diz assim, tem fé em Deus, na bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro. Por que no futuro? Porque o presente, hoje, fazendo bem ao seu semelhante, é o seu futuro que você está construindo. A sua nova morada no mundo dos espíritos. O amor de Deus, de Jesus, dos espíritos de luz, que irão conduzi-los à sua nova morada, aquela construída na terra com o bem que você fez. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. Se sente uma dor, uma dificuldade, um incômodo, né? Tá ali agradecendo a Deus. Muito obrigado, Deus, pela dor. Lembra da paciência? Que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos? Então, nós vamos lembrar aqui, né? Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Às vezes você se decepciona com uma pessoa porque você planejou uma coisa e aconteceu outra diferente. Criou a expectativa e não era aquilo e não foi aquilo que aconteceu. Então, essas expectativas criadas, às vezes com uma amizade, um irmão, um amigo, um colega de trabalho, você pode se decepcionar. Também poderá passar por essas provações e essas decepções que ele fala aqui. E as expiações são aquelas, né, que a gente não foge delas. A gente passa por elas devagarzinho, resignado, confiante em Deus, que a gente vai vencer. Se não vencer nessa vida, teremos outras existências para vencê-lo. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Olha aí, faz o bem pelo bem. Pelo bem a ele mesmo. Ele será o maior beneficiado com esse bem que ele vai desprender com o seu semelhante. Sem esperar retorno, retribui o mal com o bem. Toda defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Então, às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, tá cheio de mosquito aqui. Tem aquelas pessoas que dizem assim, nossa, fulano me fez mal. Fulano me fez um mal tão grande ontem. Nossa, fulano é falso, fulano é isso, fulano é aquilo. Gente, tudo isso temos que retribuir com bem. Sabe por quê? Às vezes a gente não conhece as dificuldades que essas pessoas passam, para que as atitudes do seu comportamento sejam transformadas nesse mal que venha a fazer ao outro. Porque ainda talvez não esteja à altura
de compreender essas lições do Evangelho, que isso é normal acontecer. Às vezes a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa boa, mas eu continuo errando. Nancy, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que oro, eu faço a caridade, eu sento aqui na minha casa, eu abro o meu espaço para fazer o Evangelho com minha família. Mas as suas atitudes não condizem com aquilo que você está fazendo. Ainda assim, você está no caminho. É normal acontecer, nós somos imperfeitos. E nós podemos realmente nos transformar nesse homem de bem, que ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é esse que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, na sua maior pureza, porque ele sabe que todos nós temos jeito. Todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos evoluir, progredir aqui na Terra, de alguma maneira. E aqui, ele continua dizendo o seguinte: encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Gente, isso é profundo. Quando você lê o Evangelho, imagina, você leu, você absorveu essa leitura? Porque às vezes, ler o Evangelho é uma coisa, e depreender aquilo que você leu com veemência, você vai entender o que ele quis falar aqui. Aí não adianta você, Nancy, eu faço o Evangelho no lar, eu oro, né? Eu assisto as lives do Evangelho aqui, das sementes do Evangelho. À noite, quando eu vou dormir, eu faço uma prece. Ao amanhecer, eu também faço prece. E a coisa não muda. Bem, será? Talvez as mudanças estão acontecendo ao seu redor e você não está observando. Aquela mudança que você quer que aconteça de uma vez, talvez ainda não está na hora, né? Essas mudanças, elas são gradativas. Primeiro pelo seu pensamento, pelas atitudes e pelo seu comportamento. Se você já está fazendo tudo isso, você já está mudando, você está no caminho. Mas não pense que as mudanças, né, e os benefícios virão na mesma proporção que você diz mudar. Então, nesse momento, ele chama mais atenção. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Tem pessoas que já fazem essa caridade, né? Lembra do político que ele já faz aquela distribuição de cesta básica quando está perto das eleições? Aquele outro, quando está perto, tipo assim, de ser eleito como presidente de uma casa espírita, né? Eu começo a visitar todos os grupos, eu começo a ser gentil com as pessoas que estão lá, eu começo a estar na primeira fila, né? Assistindo as palestras, prestigiando aqueles irmãos, sendo que nos outros dias nem por lá aparecia. Mas está perto da eleição. Aí ele aproveita. Isso está, gente, em todos os ambientes, né? Até um líder comunitário, né? Uma cantina que tem alguém que é superior ali, que está ali conduzindo aquela casa, ele quer ser reeleito, é normal. Mas esse homem de bem aqui, que ele está chamando a atenção, é o homem que pratica a lei de amor, de justiça e caridade na sua maior pureza, que faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você e que não se alimenta desse orgulho, dessa vaidade, né? Com essa tarefa que ele está realizando a serviço da caridade para obter, né, esse sucesso, esses benefícios ou até mesmo para ser reeleito mais na frente, né? Então, nós vamos complementar a nossa leitura com o livro aqui da Dona Maria Modesto, O Lado Oculto da Transição Planetária. Eu tirei alguns trechos da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que chama a nossa atenção, justamente para esse momento que a gente está vivenciando agora, quando ele diz: nossos laços afetivos têm raízes concretas com os abismos astrais, arquivados em nossa vida mental. Ampliemos nossos conceitos, arraigados para entendermos as realidades que se desenrolam nas furnas da maldade organizada, lá onde reside nossa família espiritual, também é a casa de Deus. Então ele chama atenção aqui para aquelas criaturas que a gente precisa também fazer a caridade, que estão lá nos abismos, né? Agora, nessa época aqui de Quaresma, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse aqui provavelmente ele vai ser liberado aí antes da Sexta-feira Santa. Então, o que acontece nesse momento? Nessa hora, os espíritos, né,
estão mais, né, na crosta terrestre, estão mais suspensos ali, mais próximos da crosta terrestre, e um número maior de médiuns, de espíritos benfeitores, benevolentes enviados pelo Cristo, se reúnem justamente nessa época para resgatá-los desses umbrais, quando ele diz aqui, a nossa vida mental que estão nos abismos astrais. Por quê? Porque nós temos que ter compaixão desses seres. Mas Nancy, como é que eu posso resgatar esses espíritos se eu não sou médium? Não, você não precisa ser médium. Quando você dorme, a espiritualidade superior, ela recolhe o seu fluido vital, a sua energia, ela vai ajudar nessa energia curativa. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que todos nós somos doadores de energia quando dormimos, né? E aqui ele diz o seguinte: a regeneração planetária tão desejada é uma estrada luminosa que passa pelos desfiladeiros expiatórios. Um mundo melhor depende da canalização da misericórdia celestial para esses lugares de tanta carência e desorientação. Então, quando ele fala sobre essa canalização, né, das boas energias, é a canalização dos médiuns, né, que transmite a energia salutar dos benfeitores, dos irmãos de luz, que serão transmitidas para a assistência desses irmãos. E aqui ele continua, que eu achei interessante, quando ele diz: a inclusão espiritual dos umbrais é insubstituível medida de amor para os tempos novos da Terra. Veja bem, a inclusão espiritual dos umbrais é insubstituível. Por quê? Porque a inclusão dele no nosso meio, principalmente na nossa mente, no estudo ditado pelos próprios espíritos que estão do outro lado, que são os nossos instrutores, são os irmãos estudiosos, os pesquisadores, aqueles pesquisadores que buscam lá na sua essência a enviar para todos nós, né, como acontece esses reajustes e esses resgates, justamente com a energia doada por você. Também nas casas espíritas, quando você trabalha como médium, que traz até a sua sintonia, porque afinal de contas, uma casa espírita, né, é um hospital de almas necessitadas, tanto de encarnados como desencarnados. Quando os encarnados se manifesta o desejo, né, de ir a uma casa espírita buscar um auxílio, né, ele está doente da alma, né? Porque o corpo físico, além de estar doente também, reflete na sua alma, porque vai tratar ali o espírito. E o espírito, quando aceita esse tratamento, o corpo físico reage, né, à sua melhora. Então, por isso, o Dr. Bezerra nos chama a atenção, e eu estou trazendo para vocês aqui trechos de alguns livros nas nossas sementes do Evangelho, justamente para complementar a leitura, para que você entenda um pouco mais sobre a questão da luz do Evangelho do Cristo. Então, o Evangelho, não adianta você ler e falar, nossa, que leitura linda. Não, você tem que interpretar, você tem que depreender aquilo que você leu e compreender que aquela lição valiosa primeiro serviu para você e depois para quem está ao seu redor. Para finalizar, ele diz assim: a mediunidade cristã, orientada pela caridade e pela abnegação, constitui-se numa ponte entre o céu e o inferno, unindo planos distintos da vida numa dinâmica de apoio e redenção. Então, nesse momento, você vive entre esses planos, né, mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, você está sendo um instrumento valioso junto com os espíritos de luz para ajudar a resgatar muitos espíritos necessitados. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Agradecemos a toda a espiritualidade benfazeja que nos ajuda, que nos assiste nesse ambiente sadio, salutar, aqui nesse parque, nessa manhã radiante para todos vocês. Fiquem na paz do Mestre Jesus.